Levítico capítulo 25, o ano sabático. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte, Fala aos israelitas e comunica-lhes, Quando entrardes na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabate para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. Versículo 6. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, o teu servo, a tua serva, o teu empregado, o teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também o teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. O ano do jubileu da libertação. Versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Versículo 9. Então façam soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações. Fareis soar esta trombeta em todo o país. Aí o versículo 10. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, Cada um de vós retornará à propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Na versão aqui da Almeida, revista corrigida, está escrito: E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Vamos abrir em Lucas capítulo 4, no versículo 19, está escrito, é onde vai falar sobre Jesus é rejeitado pelos seus. Vamos ler o 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Agora o 19. E promulgar a época da graça do Senhor. E promulgar a época da graça do Senhor. Isaías 61. O ano da proclamação do Senhor. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Para anunciar, versículo 2, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Veja só o comentário aqui da Bíblia, de estudo. Há mais de 700 a.C., o profeta Isaías assumia a própria figura do Messias, anunciando sua chegada e o estabelecimento do pleno e eterno reino de Yahvé. Jesus Cristo aplicou esses versículos a si mesmo ao pregar essa mensagem na sinagoga de Nazaré. Nós lemos agora em Lucas 4, 16 ao 21, também em Mateus 11, 5. A declaração refere-se a Isaías em um sentido limitado, específico e localizado, mas o servo messiânico é a personagem principal em questão. O Espírito de Yahvé está sobre mim é a assertiva do próprio ungido Salvador. Salmo 45, 7, conforme Hebreus 1, 9 e Atos 10, 38. Foi em Jerusalém, na cidade santa, que num sábado, nosso Senhor revelou ao mundo de todos os tempos
a carta magna do seu reino e o plano de ação para seu ministério da terra. A liberdade é assunto do ano do jubileu em Levíticos 25:10. Receber a soltura do pecado tem como cenário a liberdade do cativeiro da Babilônia. Mateus 11:5. E os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa, que é Jesus falando. Voltando, Levítico, versículo 11, continuando. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis nem ceifareis as espigas que crescem por si mesmas, nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e neste período todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Versículo 13. Neste ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Versículo 14. Portanto, se venderes o teu compatriota ou dele comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo a seu irmão. Aí na versão da Almeida, Revista Corrigida, está escrito: e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Vamos abrir 1 Coríntios 6:8. Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Aqui está falando onde o crente não deve buscar juízo pagão. Continuando, Levítico 25, agora o versículo 15. Segundo o número dos anos decorridos depois do jubileu, comprarás de teu compatriota, e segundo o número dos anos das colheitas, ele te estabelecerá o preço. Ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima ou explore o seu irmão, o seu próximo. E contudo tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Yahvé vosso Deus. Deus garante o ano sabático. Versículo 18. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Guardá-lo-eis pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Forte nesse versículo. Aí na Almeida, Revista Corrigida, está: e fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os assim, habitareis seguros na terra. Vamos abrir Salmos 3, verso 8. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Aqui leremos Provérbios 1:33. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Você veja só aqui o comentário: os tolos seguirão suas próprias e mais obscuras vontades rumo à destruição. O sábio andará na companhia do Espírito de Deus e jamais se arrependerá. Ainda que passe por crises e momentos de aflição, reinará em triunfo, paz e felicidade sobre a terra. Isaías 32:9. Não significa que nós não vamos passar por dificuldade, por problemas. Nós temos que estar preparados para isso. É certo já de passar por dificuldades, problemas, perseguições. Já é esperado isso. O que está falando aqui é se nós dermos ouvido, escutar e colocar em prática os ensinamentos que Jesus está nos dando. Nós temos essa promessa de ter plena paz, segurança e não temer mal algum, porque o Senhor vai estar conosco. Voltando, versículo 19. A terra dará o seu fruto, comi-lo-eis com fartura e habitareis em segurança. Versículo 20. Se disserdes, que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos, eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos.
Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano. Até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Leis sobre as propriedades. Versículo 23. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Na versão da Almeida Revista Corrigida está: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Vamos abrir Salmo 39, 12. Está escrito: ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou estrangeiro, sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio, antes que me vá deste mundo e termine minha existência. Você veja só, todas as pessoas que tiverem um encontro autêntico e profundo com o Senhor e que experimentam a ação poderosa do Espírito Santo, reinando em suas almas e corpos, não conseguem deixar de testemunhar ao mundo o amor e a paz que agora sentem da parte de Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis da vida. Por isso, a evangelização na igreja não é apenas um programa, muito menos uma técnica, mas a expressão natural, a expressão real, uma expressão viva da ação misericordiosa e transformadora do Senhor na vida dos crentes sinceros. 1 Reis 1,42. No Salmo 119, 19. Sou um peregrino sobre a terra. Não ocultes de mim teus mandamentos. Quando vai falar sobre os deveres do povo de Deus, 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, na batalha contra a alma. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos à autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Voltando então a Levítico, agora versículo 24. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Versículo 26. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta, e retomará sua propriedade. Versículo 28. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou até ao ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará, para que volte ao seu primeiro dono. Versículo 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue a venda. O seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Versículo 30. Mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que a adquiriu e dos seus descendentes para sempre. Não será liberada no jubileu. Versículo 31. Contudo, as casas das aldeias sem muralhas serão consideradas como situadas no campo, e haverá para elas direito de resgate, e o comprador deverá liberá-las no ano do jubileu. Versículo 32. Quando as cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Se um levita que sofre o efeito do direito de resgate no jubileu, ele deixará a propriedade vendida para voltar à sua casa na cidade em que ele tem um título
de propriedade. As casas das cidades, os levitas, são de fato propriedade deles no meio dos israelitas. Versículo 34. Todavia, as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, porquanto são consideradas propriedade permanente deles. Resgate dos irmãos pobres. Versículo 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não conseguir sustentar-se, tampouco tiver com que te pagar, tu o sustentarás como se ajuda a um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Na outra versão está escrito: e quando teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Vamos abrir Salmos 37, 26. Em todo tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar. Versículo 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Provérbios 14, 31. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Veja só, a falta de misericórdia e cooperação efetiva daqueles que possuem bens e fartura para com os que não têm a mesma chance é uma atitude de desonra ao nome do Senhor, pois Deus criou tanto os ricos quanto os pobres à sua imagem. Tiago 3:9, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 6, versículo 34. E ainda se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, versículo 35. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Veja só aqui, em resumo, Jesus nos orienta a tomar seus mandamentos pelo lado positivo de forma proativa. 2 pontos. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Como cristãos, sempre devemos nos antecipar na prática e defesa do bem. O verbo grego original aqui transliterado por aupelpizo é usado no sentido de, entre aspas, não desesperar-se, e não com o significado de, entre aspas, sem esperar nenhuma paga, como aparece em várias versões bíblicas. Os cristãos devem emprestar de forma justa, como um ato de louvor e serviço a Deus e ao próximo, sem nunca se desesperarem por nada e por ninguém. O Senhor nos conclama a nunca servir tendo em vista uma recompensa, ainda que seja um galardão no céu, pois se assim agirmos estaremos simplesmente trocando o egoísmo e a vaidade material pelo espiritual. O sonho de Deus é que todos os seus filhos fossem como Jesus é em relação ao seu Pai. A perfeição de Deus deve ser nosso grande exemplo de vida. Mateus 5, 9 a 48. Atos 11, 29. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Veja só, na igreja primitiva, era comum os membros mais ricos cooperarem com ofertas mais generosas, ainda que voluntárias. 1 Coríntios 16:1. A decisão espontânea e unânime de ajudar os crentes necessitados da Judéia demonstra o verdadeiro sentido do amor e da unidade da igreja. Romanos 12:10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Veja só, o amor é um dom de Deus, que por meio do Espírito Santo capacita o cristão a expressá-lo de forma prática e adequada, funcionando como suporte para o exercício de todos os demais dons e manifestações do próprio Espírito. Só uma mente renovada por Cristo consegue amar dessa forma.
por ser esse o maior e mais lindo cartão de visitas que um cristão e uma igreja possam apresentar ao mundo perdido, Satanás não se cansará de atacar essa área da vida pessoal de cada crente e de sua comunidade. Filipenses 2:3. Lembrando que o amor não é concordar com o pecado. O amar não é passar a mão na cabeça. 1 João 3, onde vai falar a marca do cristão, que é o amor. Veja só, se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Veja só aqui, o amor não é apenas uma bela palavra, mas um verbo que exige ações práticas e contínuas para que seu sentido seja bem compreendido. Tiago 2, 14 e 17, Romanos 5, 5. Tiago 2, a partir do versículo 14, que nos fala sobre as atitudes demonstram a fé. De que adianta, caros irmãos, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Deste mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Nós aprendemos aqui, estamos sendo exortados a amar não apenas com palavras, mas mediante atitudes concretas. Voltando em Levítico, capítulo 25, continuaremos versículo 37. Então nós lemos o 36, só recapitulando: não tomarás dele nem juros, nem usuras, mas terás o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber lucro. Eu sou Yahvé vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser adorado como o vosso Deus. Na versão do Almeida está: não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Salmos 15, 5. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra um inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Não empresta seu dinheiro com usura. Veja só, aqui na Bíblia de Estudo está escrito assim: a palavra de Deus não desaprova o ato de se receberem juros e correção monetária por dinheiro emprestado. Deuteronômio 23, 20, Mateus 25, 27. O que Deus condena é a exploração financeira ou usura do aflito e necessitado, no sentido de tirar proveito das desgraças do próximo e obter lucro abusivo. Por exemplo, a pessoa está apertada, está vendendo um carro por 10 mil, você oferece para a pessoa 5 mil. O cara já está apertado, ele já está necessitando vender, então outro crente chega lá e faz isso. Essa atitude é desaprovada por Deus, que está, no caso, é uma exploração financeira, uma usura, justamente diante de uma pessoa que está aflita, que está necessitada, no sentido de tirar proveito dessa desgraça do próximo e obter lucro abusivo. Então, é desaprovado por Deus de toda forma. O Antigo Testamento proíbe a venda de alimentos com lucro para os necessitados. No contexto da família, um membro em situação difícil deveria ser sustentado por seus parentes até se reerguer financeiramente. Fora da família, a lei permitia o ganho de juros moderados, ao mesmo tempo que proibia a extorsão e encorajava a generosidade. Davi vai além neste salmo e não faz diferença entre um irmão e um desconhecido necessitado. Provérbios 28, 8. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes. Vou ler de novo. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes
ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Voltando então a Levítico, agora continuando no versículo 37, não lhe emprestará dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber lucro. Eu sou Yahvé vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser adorado como vosso Deus. Leis a favor dos escravos, versículo 39. Se o teu irmão se tornar pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Será para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Versículo 41. Então sairá da tua casa ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Romanos 6, 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 1 Coríntios 7, 23. Está falando sobre cada um viva conforme o seu chamado. Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Veja só que no Império Romano eram comum os nobres presentearem seus escravos com a liberdade por algum serviço prestado ou ato notável. O apóstolo Paulo está ensinando que o crente deve viver satisfeito onde está e com o que tem. Essa é uma maneira de testemunhar nossa fé em Cristo em qualquer fase ou circunstância da vida. Entretanto, sempre que for possível, não perder a oportunidade de buscar o sucesso e a liberdade econômica, financeira, política e social, pois já temos o mais importante das liberdades em Jesus, que é a liberdade espiritual, liberdade para obedecer. Okay? Porque a liberdade para desobedecer é o pecado. Então, se somos libertos por Cristo, é porque recebemos a liberdade. Qual é a liberdade? Liberdade para obedecer a palavra de Deus. Então, nós somos libertos para ser escravo de Cristo. Fomos libertos para receber essa libertação. Então, nós temos a liberdade. Qual é essa liberdade? Para obedecer os preceitos de Cristo. A liberdade de desobediência é o pecado. Voltando em Levítico 25, agora o versículo 43. Não dominarás com tirania, mas terás o temor de teu Deus. Na Bíblia ARC está escrito: não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Vamos abrir em Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor, também que está no céu. E não faz diferença entre pessoas. Não faz diferença entre pessoas. O apóstolo Paulo torna a enfatizar a necessidade do cristão sincero sempre agir em homenagem ao seu Salvador, Jesus Cristo, exercitando a mutualidade e a reciprocidade cristã. Tito 2,9. Você veja só lendo aqui, caminhando como servo de Deus. Quanto a vós outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Versículo 8. Certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Então veja só que o escravo ou servo, bem como funcionário nos dias de hoje, não deve ter a mesma atitude dos incrédulos em relação ao trabalho. Para os cristãos sinceros, realizar um trabalho é, antes de tudo, um culto a Deus, e não apenas uma mera obrigação humana. Portanto, deve ser executado com todo amor, honestidade, como uma oferta sacrificada ao Senhor. Os incrédulos é que fazem apenas o mínimo necessário, e mesmo assim, quando estão debaixo dos olhos dos seus patrões e supervisores. Colossenses 3:22. Colossenses 4:11. Jesus, chamado justo, também nos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Eu li o versículo errado. Colossenses 4:1. Agora eu vou ler. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Retomando em Levítico 25, agora versículo 44. Os servos e as servas que tiveres deverão vir das nações que vos circundam. Delas podereis adquirir servos e servas. Também podereis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco e que nasceram da vossa terra. Serão vossa propriedade. Podereis deixá-los como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Tê-lo-eis como escravos, entretanto, sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa alguma exercerá poder de domínio. E seu estrangeiro ou hóspede que vive contigo se enriquecer, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, será, portanto, beneficiado pelo direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Versículo 49. O seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou o seu primo, ou um dos membros da sua família, ou, se conseguir recursos, poderá inclusive resgatar-se a si mesmo. Veja só, aqui há uma ilustração magnífica sobre a vida e a obra de Jesus Cristo em prol de todos aqueles que o aceitam como Yahvé, como Senhor. O termo hebraico Goel tem dois sentidos, entre aspas, redentor, como alguém que tem o poder de libertar outrem mediante pagamento de fiança, e vingador, como alguém que tem a força e a capacidade de exigir a prestação de contas ou o devido ressarcimento por um dano ou prejuízo causado por outrem. Provérbios 23:11. Então é redentor e vingador. Contudo, nos dois sentidos da expressão, a pessoa do Goel era um parente próximo que tomava sobre si as dores da vítima e cuidava dos interesses de toda a família. Sendo assim, o, entre aspas, redentor reflete um esplêndido tipo de Jesus Cristo Messias, mediante os seguintes aspectos, : redimia pessoas e heranças, Gálatas 4:5, Efésios 1:7. Tinha que ser um membro da família, um parente, Gálatas 4:4, Hebreus 2:14 e 15. Era vital que o Redentor possuísse todas as condições necessárias para o ato de redenção, João 10:11 e 18. A obra do, entre aspas, Redentor só se completava mediante o pagamento completo, satisfatório e definitivo do total do preço exigido, 1 Pedro 1:18-19, Gálatas 3:13. 1 Pedro 1:18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Gálatas 3:13.
Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Veja só, aqui é Cristo quem nos redimiu. No original grego, exegorassem, com o sentido de comprou para pôr em liberdade da maldição a que estávamos condenados pela lei. Romanos 8:3. Paulo usa o grego clássico no sentido de comunicar a morte de Cristo na cruz do Calvário, em analogia ao terrível suplício da empalação romana por meio de varas e estacas. Atos 5:30. 1 Pedro 2:24. Portanto, quem viver pela fé será julgado. Quem viver pela lei já está condenado. Hebreus 10:38. Levítico 18:5. Deuteronômio 21:23. Portanto, quem viver pela fé será julgado. Quem viver pela lei já está condenado. Continuando em Levítico 25, versículo 50. Ajustará com aquele que o comprou e fará conta dos anos compreendidos entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número dos anos, contando-se-lhe os dias como os de um assalariado. Versículo 51. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate de acordo com o número dos anos, isto é, uma parte do seu preço de venda. Versículo 52. Se restarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar pelo seu resgate, como se fosse assalariado, contratado por ano. Não o tratarás com dureza diante de ti. Versículo 54. Se não for resgatado por nenhuma destas formas, será o ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como seus filhos com ele. Pois é de mim que os filhos de Israel são servos meus que libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Muito bem, então nós concluímos a leitura aqui de Levítico capítulo 25, com algumas referências cruzadas que lemos aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Então nós lemos também alguns versículos do Novo Testamento. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na Palavra de Deus. Então nós estamos aprendendo a ler as Escrituras, procurar entender o que nós lemos e colocar em prática na nossa vida diária o que nós aprendemos.